Lembra de um conto do Ray Bradbury, não sei se você conhece, que é um dos Sim. meus autores favoritos, e tinha um conto dele que chamava A Última Noite, que me lembrou muito aquela parte mais punk da pandemia que a gente não sabia o que ia ser, né? Tá todo mundo desesperado. E é uma história simples de uma mulher e um homem conversando, marido e mulher, assim, e eles sabiam por algum motivo que era a última noite da Terra, assim. E a mulher pergunta pro homem se eles tinham sido essencialmente bons, assim. E ele fala, cara, o problema da gente é que a gente não foi nem muito bom e nem muito ruim. A gente só foi a gente mesmo, Normal. normal. É. E aí, o que você acha? Você acha que o ser humano é essencialmente mal ou essencialmente bom? Ou não é nenhuma das outras coisas? Nenhum dos Nenhum dos dois, assim, dois. não, acho A que nossa natureza não é má e a gente tenta suprimir isso de alguma forma? essa é uma discussão muito antiga na filosofia, né. Um Quer tábula dizer, rasa, né? antiga pelo menos do século XVII para cá. A teoria da tábula rasa é que a gente nasce sem nenhuma definição, É. e a teoria do John Locke, e a partir daí a gente vai sendo, moldado na relação, inclusive pelos órgãos dos sentidos, que vem do mundo para nós. Agora, no século XVII também, o Hobbes, ele levantou essa hipótese de que o homem, a vida era bruta, violenta, curta, e para isso existe a política, para diminuir a violência a partir de uma violência legitimada, que é a violência do Estado, que detém o monopólio legítimo da violência. No 18, o Jean-Jacques Rousseau falou que o homem era essencialmente tendia à harmonia, à empatia, e que a civilização, a cultura, o mercado, o interesse, blá blá blá, fazia o homem ficar pior. Daí, normalmente, a gente faz uma oposição na filosofia Hobbes versus Rousseau, que dá nessa pergunta que você falou. Eu, pessoalmente, acho que nós somos um ser que passou pelo processo de adaptação, a gente tem qualidades morais, a gente é capaz, às vezes, de ser generoso, às vezes a gente é mesquinho, alguns de nós são piores do que os outros, alguns dão mais sorte, sei lá, alguns conseguem dormir menos horas, aí realiza mais coisa na vida. Quer dizer, você tem uma gama de variáveis que não determinam que a gente seja nem essencialmente mal ou essencialmente bom. Agora, quando tem carência de recursos, a gente tende a correr o risco de ficar violento, mesquinho, egoísta. Se não tem carência de recursos, a gente pode, de repente, não ser tão mesquinho, ficar mais tranquilo. Então, acho que depende muito do meio. Eu não acho que acha uma essência, Tá. nem para um lado nem para o outro. É claro que tem gente que não presta, gente que é Ah, mais sim, sim. doce, por Tem os dois temperamento, extremos, né? tem. Tanto gente muito boa e gente muito É, ruim, é. essencialmente. Mas sempre eu fiquei pensando por que uma pessoa se torna filósofa. A definição de filósofo, primeiramente, o que que é? Uma pessoa que pensa muito, faz as perguntas. Por que que você se tornou filósofo? Porque não é uma coisa que criança você pergunta, ela quer ser astronauta, jogador de futebol, mas Eu não é queria ser filósofo. astronauta. Eu também. Ou jogador de futebol. Não, eu só queria ser Ah, é? astronauta. É assim, a palavra significa amigo do saber, né? Amigo do conhecimento, no Ah, grego original, é. Ah, eu, quando era pequeno, criança, eu nunca pensei em ser filósofo. De fato, eu não imagino uma criança pensando em ser é. filósofo, né? Menino pode pensar ser policial, bombeiro, sei lá. Mas assim, médico. Eu gostava de ciências humanas na escola, gostava de biológicas também, de biologia. E tenho uma família que o meu avô era médico, meu pai, a minha irmã mais velha, fora parentes mais distantes, mas o núcleo familiar. E eu fiz uma coisa que era muito comum, isso eu estou falando final dos anos 70, que se chamava psicoteste, psicotécnico, sei lá. Era um teste que psicólogo fazia para saber qual a sua Ah, eu vocação. fiz isso daí também na escola, eu É na lembro. escola, então a Eu gente fazia na lembro. escola. E aí eu fiz a escola e a psicóloga falou: olha, você tem vocação para medicina, para a área científica, para ciências humanas. E ela falou assim para mim: olha, como a sua família é de médicos, eu diria para você fazer medicina, depois você faz o que você quiser, né? Caramba. E aí eu gostava de biologia, prestei medicina. Entrei, ah, entrei numa crise, fui morar um ano no kibutz, voltei pro Brasil,
continuei a Você medicina. tem ascendência? Sim, Ah, sim. foi por aqui. E Legal. aí eu acabei. Eu fiz 5 anos de medicina. Caramba. Enquanto eu ainda estava, acho que no segundo ano, eu comecei a estudar psicanálise, porque eu já vi que eu não queria trabalhar em hospital, essas coisas. E a psicanálise me levou para a filosofia, Ah, porque eu comecei a estudar Freud sistematicamente, Lacan, e comecei a fazer perguntas, e aí eu descobri que eu gostava de fazer indagações últimas, como a é. filosofia faz, e entender os conceitos, e ou como funciona o pensamento. E aí a psicanálise, que eu entrei para salvar a medicina, me levou para a filosofia.